se você está se preparando para alguma entrevista, né, JavaScript, seja front-end, seja back-end, é sempre importante você entender aqui alguns fundamentos, algumas perguntas que são muito utilizadas nesse tipo de entrevista, né? E aí, o meu objetivo nesse vídeo aqui é exatamente esse, trazer algumas perguntas aqui, 5 perguntas mais especificamente, que são frequentemente utilizadas nessas entrevistas sobre JavaScript, tá? Então, fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender muita coisa massa aqui, cara. Beleza? Então, vamos lá. Fala, galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, a ideia desse vídeo aqui, né, na verdade eu estou trazendo uma série sobre perguntas tanto de React, JavaScript, eu quero trazer sobre TypeScript também. Então deixe nos comentários se você está curtindo esse tipo de conteúdo, né, para ajudar, né, são questões ali que são muito utilizadas em entrevistas, mas não só para isso, né, para a gente enriquecer mesmo os nossos, o nosso conhecimento, né, dos fundamentos da linguagem, etc, né, seja, né, framework, qualquer coisa assim, certo? Ou linguagem mesmo. Eu tirei essas perguntas aqui, tá? A inspiração foi desse repositório aqui que é sensacional, cara. Ele tem 450 perguntas aqui, ó. Perguntas e respostas, tá? De entrevistas aqui, questões que são utilizadas em entrevistas JavaScript. Beleza? Então, recomendo bastante você dar uma olhadinha nesse repositório aqui, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, então você pode dar uma olhadinha lá. Então tem muito conteúdo aqui, velho. Você pode aprender bastante coisa aqui, beleza? Então vamos lá. Primeira pergunta: Equality Operator versus Strict Equality Operator. O que é isso, né? Provavelmente você já deve ouvir. Não sei se você já ouviu falar, né? Se você está começando, provavelmente não. Mas você, com certeza, você conhece esses dois carinhas aqui, tá? O Equality Operator e o Strict Equality Operator. Basicamente, se você ainda não ligou o nome à pessoa aqui nesse caso, a gente está falando desse cara, certo? Esse aqui seria o Equality Operator e a gente está falando do Strict, então você já deve adivinhar que é esse cara aqui, certo? Qual que é a diferença dos dois? Você sabe me explicar? Vou deixar eles aqui, ó, um do lado do outro. Esse aqui, né, é o Equality, eu vou deixar ele até aqui em cima. Isso aqui vai ficar por aqui, beleza? Esse cara aqui, o que acontece? Ele compara os valores, né, de ambos os lados aqui e tenta fazer uma coerção se os valores forem de tipos diferentes, tá? O que eu quero dizer com isso? Se você tentar fazer algo parecido com isso, você já deve ter visto essas atrocidades do JavaScript em algum lugar, mas se você fazer isso daqui, isso aqui vai dar o quê? Vai dar falso ou vai dar true? Se você checar desse jeito aqui. Isso aqui dá true, cara. Por quê? Porque ele vai fazer essa coerção, como eu comentei, né? Então ele vai converter essa string aqui, ó, para number. Aqui nesse caso tanto faz a forma que ele vai fazer essa coerção, certo? Por quê? Porque ele pode transformar string em número e comparar os valores, ou pode transformar esse número aqui em string e aí também vai comparar os valores e aí vai dar true, certo? Porque se essa string ela for 1, né, convertido para número aqui, ela vai ser 1, 1 é igual a 1. Um string 1 também é um string é igual a um string 1. Então, espero que não tenha ficado confuso. Se você entendeu aí, deixa nos comentários. Mas isso aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Com Equality Operator. Então, é sempre desejável a gente utilizar sempre o máximo que possível o Strict Equality Operator, tá? Os três iguais aqui, beleza? Um outro exemplo também que é bem interessante é fazer isso daqui, ó. Se você fizer true, isso aqui também vai dar true, cara. Certo? Por quê? Porque ele vai fazer a coerção, lembrando, né? Nesse momento aqui, né, dessa forma, ele sempre vai tentar fazer essa coerção, certo? Então, como são tipos diferentes, é um boolean e um number, ele vai tentar fazer a coerção nisso daqui e vai acabar convertendo, certo? O true aqui pode virar 1 ou 1 pode virar true, né? Nesse caso aqui, se você passar um boolean aqui, ó, é mais ou menos isso a ideia, tá?
Beleza. E enquanto a gente tem essas atrocidades aqui no equality operator, no strict, a gente não tem isso, tá? Então a fórmula da gente utilizar, ele não faz ele não compara só os valores, tá? Ele tenta comparar os tipos também. Então se você tentar fazer isso aqui vai dar falso, beleza? E o mesmo vale pro exemplo ali de cima, tá? Então se você tentar fazer isso aqui, ó, true igual a 1, isso aqui também vai dar falso, tá? Porque são tipos diferentes, então ele vai comparar o tipo também, certo? Por isso que eu falei, é muito mais desejável você sempre utilizar o máximo que possível o strict equality operator, beleza? Então, qual utilizar, né? Como eu comentei, é preferível sempre você utilizar o strict para evitar esses comportamentos inesperados aqui que pode ocorrer na tentativa do JavaScript de fazer essa coerção, né? Quando a gente utiliza apenas os dois iguais aqui, né? O equality operator simples, vamos dizer assim. Beleza? Então, sempre que possível, strict equality operator, tá? Então, deixar essas carinhas aqui em cima. Beleza. Pergunta 2. O que é uma função de primeira classe? Cara, isso aqui é uma pergunta muito, muito comum, tá? E isso aqui é bem importante você entender, tá? É um dos conceitos que você precisa entender aqui dentro do JavaScript, tá? Se você quer um vídeo mais aprofundado sobre funções, só sobre funções dentro do JavaScript, deixe nos comentários que eu posso trazer um vídeo só sobre isso, tá? Lógico que aqui eu vou tentar dar um panorama mais geral, para não ficar um vídeo tão longo e uma resposta tão complexa também, certo? Mas linguagens que suportam funções de primeira classe, elas tratam funções como qualquer outro tipo de dado, tá? Como inteiro, string, objeto, certo? E elas possuem algumas particularidades, né? Uma função de primeira classe, ela possui algumas particularidades. Quais são elas? Basicamente são 5, tá? Então, a primeira é que elas podem ser atribuídas... acho que eu não vou escrever todas elas aqui, não. Mas elas podem ser atribuídas a variáveis, tá? Então, você pode, aqui no JavaScript, você pode fazer assim, ó. Example, e aí você atribuir isso aqui uma função, né? Você pode fazer isso, né? Você provavelmente já fez isso aqui. Então, você está atribuindo uma função a uma variável, certo? Por que você pode fazer isso no JavaScript? Porque no JavaScript as funções são funções de primeira classe, beleza? Elas podem ser passadas via parâmetro para outras funções, então você pode ter uma função que ela recebe outra função aqui como parâmetro, tá? Isso aqui é possível, certo? Também provavelmente você já fez isso. Então você pode passar uma função como parâmetro para outra função. Isso graças à função de primeira classe, certo? Outro ponto, elas podem ser retornadas de funções. Então você pode fazer isso daqui também. Você pode dar um return aqui, function 1, certo? Fazer invocação aqui, provavelmente, certo? Então você pode atribuir funções a variáveis. Você pode passar funções como parâmetro para outras funções. Você pode retornar funções de função, certo? Você pode ser guardadas dentro de estrutura de dados, né? Então, você pode ter, por exemplo, um array que tem funções lá dentro, né? Em cada posição você pode ter uma função dentro do array. Um objeto também, então você pode ter um const obj e aqui você ter, sei lá, call, e aí isso aqui é uma função, certo? Você pode fazer isso daqui. Então, isso também é uma característica. E elas são criadas em runtime, certo? Isso aqui é um ponto bem importante. Então, até isso aqui eu vou escrever, tá? São criadas em runtime. Beleza? São criadas em tempo de execução. Então, esses são os pontos aí que são características dentro de funções de primeira classe, beleza? Lembrando que todas as funções aqui do JavaScript são funções de primeira classe, beleza?
O que é uma high order function? O que é isso? Bom, vamos lá. Uma high order function é uma função que aceita outra função como parâmetro e retorna uma função, ou retorna uma função como valor, ou ambos. Ficou confuso? É basicamente o que a gente já tinha discutido aqui individualmente, tá? Então você pode ter uma função aqui, ó. Vamos chamar um example. E ela pode receber uma função aqui como parâmetro, certo? E aí você pode retornar essa função aqui, ó. Pode ser um, pode ser outro, né? Você pode só receber via parâmetro, você pode só retornar, né? Ah, como que eu ia retornar aqui? É só você criar uma função aqui dentro, certo? Então, vamos supor aqui, ó, return function fn2, tal coisa aqui dentro, beleza? Então você pode criar uma função que ela recebe uma outra função como parâmetro, isso é uma high order function, certo? Acho que o exemplo mais clássico que você vai acabar vendo seria, por exemplo, assim, ó. Vamos supor que você tem aqui uma higher order function, ela recebe aqui uma function 1 e aí ela retorna function 1, certo? Então, é uma função que recebe outra como parâmetro e retorna a execução dessa função que recebeu via parâmetro, certo? Então, dá pra gente fazer dessa forma. Beleza? Então, isso aqui seria uma high order function. Próxima pergunta, o que é uma função unária? Essa aqui é uma pergunta bem simples, tá? Provavelmente, não sei se você já ouviu falar sobre esse termo, mas é bem simples. É uma função que aceita apenas um parâmetro. Então, é basicamente isso, tá? Então, não tem muito segredo aqui. Então, provavelmente vai ser, se você não tivesse nunca ouvido falar sobre isso daqui, seria ficar surpreso assim, porque é um termo, seria um termo talvez novo para você, mas basicamente é uma função. Vou colocar aqui example e recebe aqui um A e dá um console, por exemplo, aqui o console A. Isso aqui é uma função unária, tá? Recebe só um parâmetro. E, por último, mas não menos importante, vou deixar aqui embaixo. O que é esse IIFE? Você deve ter ouvido falar disso daqui já também. Isso aqui, ó, significa, esse IFE, ele significa, vou até colocar aqui na frente, ó. Immediately, a pronúncia está errada. Invoked function expression, certo? Mas o que é isso, tá? Isso daqui é quando a gente faz algo parecido com isso. Você tem aqui, ó, o jeito comum, tá? Vamos lá. O jeito comum, normal. Você tem uma função example. Cheio de função example aqui hoje. E aí ela dá um console alguma coisa aqui. Certo? Beleza? E aqui embaixo você chamaria ela, né? Example, invoca ela aqui embaixo. Certo? Então, você cria a função e invoca ela embaixo, certo? Já esse conceito aqui é uma função que ela é invocada imediatamente, tá? Então, aqui, ó, a gente faria assim, ó. Não teria isso daqui, certo? E aqui, ó, você declarou a função, certo? E aí você vai colocar a função inteira entre parênteses e aí passar outro parênteses aqui por volta. Isso aqui vai acontecer o seguinte. Aqui, você cria a função, né? Você declara a função e depois você invoca, como eu comentei. Nesse caso aqui, ela é invocada automaticamente após a criação. Imediatamente, certo? Imediatamente. Isso aqui a galera utiliza bastante no React, né? Já vi com UseEffect, por exemplo. Mas não é uma boa prática, tá? Então já recomendo não fazer dessa forma aqui. Dentro de UseEffect não faz sentido. Mas eu já vi alguns exemplos
fazendo isso, né? Então, não recomendo, mas tá aí pra você saber. E quando que você deve utilizar isso daqui, né? São alguns cenários bem específicos, tá? Então, geralmente você vai utilizar dessa forma, tá? A grande maioria das vezes aí que você for utilizar funções, elas vão ser dessa forma. Você declara e depois, quando você precisar dela, você invoca a função. E aí não utiliza ela imediatamente, não é invocada imediatamente, certo? Mas, né, cada caso é um caso. Basta você... O importante é que é você saber que existe e saber como utilizar aqui, para daí você escolher, né, se vai ser necessário naquele seu contexto ou não. Beleza? Galera, era isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Se você quer mais vídeos assim, eu trazendo conteúdo sobre entrevistas, perguntas mais técnicas, etc. E trazendo essa abordagem aqui mais descontraída pra gente ir aprendendo, deixe nos comentários, né? Então deixa aí as suas maiores dúvidas aí sobre JavaScript, sobre TypeScript, React. Lembrando que tem outros vídeos aqui no canal já sobre isso, com esses mesmos temas, sabe? De perguntas para entrevista, então recomendo você dar uma olhadinha. Já tem de React, já tem outro de JavaScript, já tem uma playlist completa, inclusive também. Completa, assim, tô sempre trazendo mais conteúdo, mas já tem uma playlist muito grande ali só sobre TypeScript. Então dá uma olhada na aba de playlist aí do canal, beleza? Então galera, valeu, falou, um grande abraço e até a próxima. Back from the dead.